Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Seus filhos e o sucesso deles. Era uma tarde encantadora. Os topos dos morros brilhavam com o pôr do sol, e na areia, no caminho que cruzava o vale, 4 pica-paus tomavam banho. Com seus bicos um tanto longos, eles retiravam a areia que estava debaixo deles, suas asas batendo enquanto enterravam seus corpos cada vez mais fundo no solo, e depois começavam tudo novamente, os tufos em suas cabeças subindo e descendo. Eles piavam uns para os outros, estavam se divertindo bastante. Para não incomodá-los, nós paramos fora do caminho, sobre a grama curta e grossa, pelas recentes chuvas. E lá, a alguns passos de distância, estava uma grande cobra, amarela e poderosa. Sua cabeça era lisa, pintada e cruelmente moldada. Ela estava atenta demais aos pássaros para ser perturbada. Seus olhos negros observando sem se mover, e sua língua preta bifurcada disparando para dentro e para fora. Quase imperceptivelmente, ela se movia em direção aos pássaros, suas escamas sem fazer ruído algum sobre a grama. Era uma naja, e a morte estava com ela. Perigosa, mas linda, cintilava na luz do anoitecer e devia ter trocado recentemente a pele. De súbito, os 4 pássaros foram embora, com um grito, e então vimos algo extraordinário acontecer. Uma naja relaxar. Ela estivera tão ansiosa, tão tensa, e agora parecia quase inanimada, parte da terra. Mas, em um segundo, fatal. Ela se movia com facilidade e somente levantou a cabeça quando fizemos um leve ruído, mas com ela ia uma serenidade peculiar, a serenidade do medo e da morte. Ela era uma senhora idosa e pequena, com cabelos brancos, mas bem conservada. Embora suave na fala, seu porte, seu caminhar, seus gestos e o modo como sustentava a cabeça, tudo mostrava uma agressividade bem arraigada que sua voz não escondia. Ela tinha uma grande família, vários filhos e filhas, mas seu marido estava morto há algum tempo e ela tivera de criá-los sozinha. Um dos filhos, disse com visível orgulho, era um médico de sucesso, com uma grande clientela, e também um bom cirurgião. Uma das filhas era uma política habilidosa e bem-sucedida, e, sem muita dificuldade, estava conseguindo conquistar seu espaço. Ela disse isso com um sorriso que sugeria: "Você sabe como são as mulheres." Ela continuou a explicar que essa senhora política tinha aspirações espirituais. O que quer dizer com aspirações espirituais? Ela quer ser a chefe de um grupo religioso ou filosófico. Ter poder sobre outros por meio de uma organização é certamente ruim, não é? Esse é o modo de todos os políticos, estejam eles na política ou não. Você pode esconder isso com palavras agradáveis e enganosas, mas o desejo de poder não é sempre ruim? Ela ouviu, mas o que estava sendo dito não fazia sentido para ela. Estava escrito em seu rosto que ela estava preocupada com algo, o que logo surgiria. Ela continuou a contar sobre as atividades de seus outros filhos, todos eles fortes e saindo-se bem, exceto aquele que realmente amava. "O que é a tristeza?" perguntou de repente.
No fundo, parece que senti isso durante minha vida toda. Embora todos os meus filhos, menos um, estejam bem de vida e satisfeitos, a tristeza tem estado constantemente a meu lado. Eu não consigo localizar, mas isso me tem perseguido e geralmente fico acordada à noite, imaginando o que ela quer dizer. Também estou preocupada com meu filho mais novo. Sabe, ele é um fracasso. O que quer que ele toque, desmorona. Seu casamento, seu relacionamento com irmãos e irmãs e com amigos. Ele quase nunca tem um emprego e quando consegue um, algo acontece e ele sai. Ele parece incapaz de ser ajudado. Eu me preocupo com ele e, embora aumente minha tristeza, não acho que ele seja a raiz dela. O que é tristeza? Eu tenho tido ansiedade, decepções e dores físicas, mas essa tristeza penetrante é algo além disso tudo e não fui capaz de encontrar sua causa. Podemos falar a esse respeito? Você está muito orgulhosa de seus filhos e especialmente do sucesso deles, não é? Acho que qualquer pai ou mãe estaria, pois todos eles se saíram bem, exceto o último. Eles estão prósperos e felizes. Mas por que está fazendo esta pergunta? Isso pode ter algo a ver com sua tristeza. Você tem certeza de que sua tristeza não tem nada a ver com o sucesso deles? Claro, pelo contrário, estou muito feliz com isso. O que você acha que é a raiz de sua tristeza? Se me permite perguntar, a morte de seu marido a afetou muito intimamente? Você ainda está afetada por isso? Foi um grande choque. Fiquei muito solitária após sua morte, mas logo esqueci minha solidão e tristeza, pois havia os filhos para serem cuidados e eu não tinha tempo de pensar em mim mesma. Você acha que o tempo apaga a solidão e a tristeza? Elas ainda não estão aí, enterradas em camadas cada vez mais profundas de sua mente, embora você possa tê-las esquecido? Será que não podem ser elas a causa de sua tristeza consciente? Como eu disse, a morte de meu marido foi um choque, mas era, de algum modo, esperada, e com lágrimas eu a aceitei. Quando garota, antes de me casar, presenciei a morte de meu pai e alguns anos depois, a de minha mãe também, mas nunca me interessei pelas religiões oficiais e todo esse clamor para explicações sobre a morte e o outro mundo nunca me afetou. A morte é inevitável e vamos aceitá-la com o menor estardalhaço possível. Esse pode ser o modo como você considera a morte, mas a solidão pode ser tão facilmente discutida? A morte é algo do amanhã, para ser encarada, talvez, quando chegar, mas a solidão não está sempre presente. Você pode decidir mandá-la embora, mas ela ainda estará atrás da porta. Você não deveria convidar a solidão a entrar e olhar para ela? Eu não sei. A solidão é muito desagradável e tenho dúvida de que consiga chegar a ponto de convidar esse sentimento horrível. É realmente bastante assustador. Você não deveria entender isso totalmente, visto que pode ser a causa de sua tristeza? Mas como vou entendê-la se ela é a mesmíssima coisa que me causa dor? A solidão não lhe causa dor, mas a ideia da solidão lhe causa medo. Você nunca experienciou o estado de solidão. Você sempre se aproximou da solidão com apreensão, pavor, com o desejo de fugir dela ou de encontrar uma forma de superá-la. Portanto, você a evitou, não?
Você realmente nunca entrou diretamente em contato com ela. Para afastar a solidão de si, você fugiu para as atividades de seus filhos e o sucesso deles. O sucesso deles tornou-se seu, mas por trás dessa veneração ao sucesso, não há alguma preocupação íntima? Como você sabe, aquilo para o qual você foge, o rádio, a atividade social, um dogma em particular, o suposto amor, etc., torna-se totalmente importante, tão necessário para você quanto a bebida para o bêbado. Uma pessoa pode perder-se no culto ao sucesso, a uma imagem ou a algum ideal, mas todos os ideais são ilusórios, e na própria absorção de nós mesmos há ansiedade. Se me permite mostrar, o sucesso de seus filhos tem sido para você uma fonte de dor, pois você tem uma preocupação mais íntima com eles e consigo mesma. Apesar de sua admiração pelo sucesso deles e do aplauso que recebem do público, não há, por trás disso, uma sensação de vergonha, de desgosto ou decepção? Perdoe-me por perguntar, mas você não está profundamente angustiada com o sucesso deles? Sabe, Senhor, nunca ousei reconhecer, nem mesmo para mim mesma, a natureza dessa infelicidade, mas é como diz. Você quer conversar sobre isso? Agora, claro que quero conversar. Veja, sempre fui religiosa sem pertencer a religião alguma. Aqui e ali eu lia sobre questões religiosas, mas nunca fui pega por nenhuma suposta organização religiosa. A religião organizada parecia muito distante e sem a intimidade suficiente. Em minha vida mundana, contudo, sempre houve um vago tatear de busca religiosa, e quando comecei a ter filhos, essa busca assumiu a forma de uma profunda esperança de que um de meus filhos tivessem inclinação religiosa, e nenhum deles tem. Todos tornaram-se ricos e mundanos, exceto o último, que é uma mistura de tudo. Todos eles são realmente medíocres, e é isso que dói. Eles estão ocupados em seu mundanismo. Tudo parece tão superficial e tolo, mas não discuti isso ainda com nenhum deles. E mesmo que o fizesse, eles não entenderiam do que estou falando. Pensei que pelo menos um deles seria diferente. Estou horrorizada com a mediocridade deles e com a minha própria. É isso, suponho, que esteja causando minha tristeza. O que posso fazer para dissolver esse estúpido estado? Em si mesma ou em outro? Alguém só pode dissolver a mediocridade em si mesmo, e então talvez um relacionamento diferente com outros possa surgir. Saber que se é medíocre já é o início da mudança, não é? Mas uma mente insignificante, ao se tornar consciente de si mesma, tentará freneticamente mudar, melhorar, e esse próprio anseio será medíocre. Qualquer desejo de auto-melhoramento será insignificante. Quando a mente sabe que é medíocre e não atua sobre si mesma, há a dissolução da mediocridade. O que você quer dizer com atuar sobre si mesma? Se a mente insignificante, ao perceber que é insignificante, fizer um esforço para mudar, não será ainda insignificante? O esforço para mudar origina-se em uma mente insignificante. Portanto, esse próprio esforço é insignificante. Sim, percebo isso, mas o que posso fazer? Qualquer ação da mente é pequena, limitada. A mente tem de parar de atuar, e apenas assim pode haver o fim da mediocridade.